5 rompimentos de barragens gravadas por câmeras. A água é uma força imparável que não podemos controlar totalmente. Uma corrente de água pode varrer facilmente uma cidade inteira do mapa em poucos minutos. Desde um desastre recente em uma barragem na China, até uma falha dupla de barragem nos Estados Unidos. Confira agora esses desastres mais loucos que foram gravados por câmeras. Além disso, assista este vídeo até o final para ver um desastre bônus que você não irá acreditar nem vendo. Número 5. Colapso da barragem de Michigan. Muito recente, 2 barragens no centro de Michigan tiveram um efeito devastador nas vidas de milhares de cidadãos. Na tarde de 19 de maio de 2020, fortes chuvas causaram o colapso da barragem em Ville. Poucas horas depois, a barragem de Sanford desabou, o que levou a grandes inundações no condado de Midland e Gladwin. Na manhã seguinte, já havia vários metros de água nas ruas e os cidadãos foram convidados a procurar abrigo em terrenos mais altos. O centro da cidade de Midland afundou 9 pés de água. Muitos edifícios foram arrancados do chão e casas podiam ser vistas flutuando sobre a água. Pontes e estradas foram destruídas, postes de luzes foram derrubados e cerca de 3.500 casas foram danificadas. O desastre causou pelo menos 175 milhões de dólares em danos. Especialistas dizem que mais incidentes como esses são muito prováveis de acontecer no futuro, já que a maioria das barragens nos Estados Unidos são de péssima construção e não são construídos para resistir a condições climáticas extremas. Número 4. Desastre de Mariana. O desastre de Mariana aconteceu alguns anos antes da barragem de Brumadinho, a barragem da empresa Samarco. Sofreu uma falha catastrófica semelhante em 5 de novembro de 2015. A barragem de rejeitos de Fundão na mina de minério de ferro de Germano, perto de Minas Gerais, no Brasil, desabou causando uma inundação que destruiu as aldeias de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo. O incidente matou 19 pessoas enquanto mais de 1.500 milhões de pés cúbicos de minas acabaram no Rio Doce, poluindo 445 milhas de água antes de terminar no Oceano Atlântico. A Samarco recebeu uma multa de 20 bilhões de reais, não incluindo a compensação às pessoas afetadas pelo desastre, e também o custo de recuperação da área poluída. Número 3. Rompimento da barragem de Ituango. Este outro incidente com um final devastador é o da barragem de Pescadeiro em Ituango. Esta instalação é uma barragem em construção de 738 pés de altura no rio Cauca, perto de Ituango, na Colômbia, que terá uma capacidade de reservatório equivalente a 670 milhões de pés cúbicos. Quando concluída, a barragem será usada para geração de energia hidrelétrica, com uma capacidade de 2.453 megawatts. Tornando-a a maior estação de energia na Colômbia. No entanto, em 28 de abril de 2018, quando a barragem estava apenas alguns meses de ser concluída, os 3 lados de terra bloquearam o único túnel que foi responsável por desviar o fluxo do rio durante a construção, levando o reservatório para encher os outros 2 túneis de desvio que eram usados no passado para desvio de fluxo de água, porém já estavam bloqueados, uma vez que o projeto estava muito perto de ser concluído. O resultado foi que não havia saída para desviar o fluxo de água, e o nível da barragem começou a subir perigosamente. Em seus esforços para reduzir os riscos, os engenheiros do projeto começaram a liberar água através da casa de força inacabada para evitar uma ruptura da barragem. Esta mudança pareceu funcionar e liberou pressão suficiente da estrutura. No entanto, 2 dias depois, em 12 de maio de 2018, a pressão da água desobstruiu um dos túneis selados, que aumentou os fluxos em 3 vezes mais. Quase 25 mil pessoas foram evacuadas de suas casas por causa das enchentes incontroláveis. A vila de Puerto Valdívia, que ficava diretamente no caminho da enchente, foi fortemente danificada com 59 casas, uma escola e um centro de saúde destruídos. Esta situação extrema foi estabilizada e soluções temporárias foram tomadas pela equipe de construção para controlar o fluxo de água. No entanto, estudos mostram que a barragem de Ituango provavelmente terminará em uma falha massiva, infligindo graves consequências ecológicas a todo o ecossistema e colocando em risco a segurança das comunidades que vivem a jusante do projeto construído. Número 2. Crise da barragem de Oroville. Em fevereiro de 2017, a represa de Oroville enfrentou uma crise desenfreada que poderia ter custado a vida de milhares de pessoas. Esta instalação de água é um aterro de terra no rio ao leste da cidade de Oroville, no norte da Califórnia, e é responsável pelo controle de enchentes, armazenamento de água,
geração de energia hidrelétrica e melhoria da qualidade da água. O lago artificial de Oroville é capaz de armazenar mais de 1 trilhão de galões americanos. As fortes chuvas durante as enchentes da Califórnia de 2017 criaram uma situação muito crítica para a represa. O influxo de água no lago Oroville aumentou de 30 mil pés cúbicos por segundo em 6 de fevereiro para mais de 130 mil pés cúbicos por segundo em 7 de fevereiro, para finalmente um pico de 190 mil pés cúbicos no final de 9 de fevereiro. Os operantes, tentando neutralizar o fluxo ascendente, aumentaram o vertedouro principal no fluxo de saída, mas notaram um padrão de fluxo incomum que eles nunca viram, o que os fizeram parar rapidamente o fluxo de água para uma inspeção. Examinando o vertedouro, foi possível descobrir que uma cratera tinha se formado bem no meio, e em sua tentativa de controlar o fluxo crescente, o Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia decidiu continuar usando o vertedouro principal com um fluxo inferior ao normal, totalmente ciente de que isso iria danificar ainda mais o vertedouro principal. Mas isso não foi o suficiente, e em 11 de fevereiro de 2017 o lago Oroville atingiu 901 pés acima do nível médio do mar, e a água começou a transbordar através do vertedouro de emergência que foi usado pela primeira vez na história. Por causa deste fluxo incontrolável de água, a base da barragem começou a erodir em níveis maiores do que o esperado, ameaçando colapsar toda a estrutura e inundar as comunidades. Temendo pelo pior, cerca de 23 mil guardas nacionais foram ordenados a ajudar na evacuação e nos esforços de socorro no caso de o vertedouro da barragem falhar em tempo recorde. Os 188 mil habitantes de Oroville evacuaram a área até que a situação fosse controlada, e as autoridades dobraram a vazão através do vertedouro principal danificado, de 55 mil pés cúbicos por segundo para 100 mil pés cúbicos por segundo, várias horas depois. O nível da água foi reduzido com sucesso e... Número 1. Brumadinho. Dia 25 de janeiro de 2019, uma barragem de rejeitos de minas de minério de ferro da empresa Vale, em Córrego do Feijão, desabou, liberando 425 milhões de pés cúbicos de lama tóxica em toda a área de Brumadinho. O fluxo destrutivo inundou a cafeteria e escritórios próximos das comunidades, além de poluir o rio responsável pelo abastecimento de água. Além disso, 270 pessoas morreram neste incidente, a maioria dos quais eram funcionários da Vale. Mais de 3 locomotivas e 132 vagões foram enterrados pela lama, e 2 seções da ponte ferroviária foram completamente destruídas. Para piorar, o dano ambiental causado foi incrivelmente destrutivo, deixando rejeitos poluídos sobre 185 milhas de rio com produtos químicos tóxicos. A empresa proprietária da barragem disse que não houve evidência de risco de colapso, uma vez que a infraestrutura da pressão da água era constantemente monitorado. No entanto, uma série de revelações da mídia mostrou que a empresa estava ciente de vários problemas estruturais da barragem e classificou como sendo propenso a 2 vezes mais a falhas do que o nível máximo de risco permitido. As autoridades locais condenaram a empresa a pagar 100 milhões de reais. A investigação mostrou que a água estava gradualmente penetrando a barragem de rejeitos, causando saturação do solo. Devido ao enfraquecimento crônico do solo, a barragem desabou e destruiu tudo que estava ao seu redor. Além de pagar mais de 100 milhões de reais, a empresa teve parte dos seus bens temporariamente bloqueados, o que equivale a 3 bilhões de dólares, além de 16 indivíduos respondendo em processo. Esta é uma das coisas que acontece quando os sinais são ignorados pelos funcionários. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo até o final, e não se esqueça de avaliar este vídeo com seu gostei, e se inscrever no canal, se você for novo por aqui. Além disso, irá aparecer na tela um vídeo e uma playlist com vários vídeos incríveis para você assistir. Corre lá, e seja um dos primeiros a ver. Tenho certeza que vocês irão gostar. Um beijão, e nos vemos no próximo vídeo.